A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Faesta Academia, uma escola de educação teológica aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 10 do terceiro trimestre de 2024 da EBD, revista da CPAD Adultos, que tem como título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Faesta Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da Faesta Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da Faesta Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. A verdade prática diz assim: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esther, capítulo 4, versículos do 5 ao 17, e no capítulo 5, versículos de 1 ao 3 e versículos 7 e 8. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado e a ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Então, nesta lição, de número 10, o comentarista vai trabalhar esse tema, do que Mardoqueu e Esther fizeram para trazer da parte de Deus o livramento para o povo judeu, que estava decretado para ser exterminado por conta ali da trama maligna que Amã, o inimigo do povo judeu, havia elaborado. Então, ele havia definido uma data única para que em todas as províncias do império os judeus fossem assassinados e que os seus bens fossem expoliados. Mas, através da atitude de Mardoqueu e da rainha Esther, que nós vamos estudar nesta lição, Deus deu o livramento para o seu povo. Tópico 1, o perigoso plano e o temor de Esther. Subtópico 1, lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então, enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Esther, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Romanos capítulo 12, versículo 15. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só,
Neste primeiro subtópico aqui, o comentarista ele vai, né, falar que o que estava acontecendo depois que o decreto do rei para exterminar os judeus havia chegado às províncias e também à cidadela de Suzã. Então Mardoqueu tomou conhecimento daquele decreto e diz o texto bíblico que ele, né, tirou ali as suas vestes e se vestiu de roupas de lamento, né, que isso aí era tipicamente da cultura, né, antiga, não só da cultura judaica, né, outros povos também, né, segundo os estudiosos, tinham essa cultura. Eles mostravam ali o lamento, a tristeza, né, a angústia, fazendo esse tipo de ação, né? Ou seja, se despindo daquelas roupas do dia a dia ou roupas mais luxuosas e vestiam de roupas mais simples, né? E também, né, não se cuidavam ali na parte física. Isso para mostrar para as pessoas que estavam observando que tinha acontecido alguma coisa muito grave, né? E de fato foi isso que aconteceu. Mardoqueu, então, ele não procurou esconder o que ele estava sentindo, né? Mas aí quando ele não podia entrar lá no palácio daquele jeito, obviamente, mas então a rainha Esté enviou ali o seu servo, né, o Ataque, que foi até Mardoqueu e perguntou para ele o que estava acontecendo. Ele contou tudo para a rainha Esté, que na certa não sabia de nada sobre esse decreto de extermínio dos judeus, e então ela também ficou sabendo que numa determinada data estabelecida ali pelo decreto real, todos os judeus de todas as províncias do império seriam exterminados. Isso também, obviamente, né, deixou a rainha Esté preocupada. Mas uma coisa é você ficar preocupado, outra coisa é o que você vai fazer, né, diante dessa situação. É interessante que nós vamos, claro, né, nos próximos subtópicos, nós vamos ver qual foi a atitude que Mardoqueu e a rainha Esté, né, tiveram. E também serve para nós nos dias atuais, né? Mesmo que aqui no Brasil a gente esteja vivendo ainda, né, de certa forma, com uma liberdade de praticar a nossa religião, a nossa fé, né? Obviamente que, à medida que a escatologia vai se aprofundando, ou melhor, vai chegando os tempos do fim, da volta do Senhor Jesus, né, haverá uma pressão grande da parte do espírito do anticristo para impedir que o cristão exerça, né, de fato, com liberdade, a sua fé, né? E outra coisa também que o comentarista aqui apresenta, e é interessante a gente frisar, é importante falar isso na classe, né, para os alunos, que nós devemos compartilhar os nossos sentimentos com as pessoas certas, né? É importante, né, você compartilhar aquilo que você está sentindo, numa situação difícil que você está passando, com pessoas certas que possam realmente, né, ajudá-lo ou ajudá-la. Não é compartilhar com qualquer pessoa, porque tem gente que mais prejudica do que ajuda. Então, até o próprio Jesus, né, ali no momento de agonia, de profunda agonia, ele abriu o coração e rogou que os discípulos, né, os seus discípulos, os apóstolos, não o deixassem só, né? Veja só como é importante a gente cercar de pessoas que realmente sejam pessoas sábias, fiéis a Deus, conhecedoras da palavra, crentes maduros na fé, que possam realmente nos ajudar. Subtópico 2. Um obstáculo real. Por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe, inclusive, uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo.
Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história. Foram mortos ali no trono, né, em que se encontravam. Então, você veja que depois que a rainha Esther, né, foi informada do plano, né, de Amã para exterminar o povo judeu, então Mardoqueu pediu que ela intercedesse diante do rei em favor dos judeus, seus compatriotas. No entanto, né, a rainha Esther disse que, né, não se podia ir ao rei sem ser chamado. Nem homem, nem mulher, nem mesmo ela, sendo a rainha, né, Esther, ela poderia ir à presença do rei, diante do trono onde o rei estava, sem ser chamado. Que se o rei não estendesse o cetro de ouro que estava na mão dele para a pessoa seria executada. Isso era uma norma para impedir que qualquer pessoa entrasse na presença do rei e pudesse, né, atentar contra a vida dele. Mas, né, ali era uma questão de vida ou de morte, não só para Esther ou para Mardoqueu, mas também para todos os judeus que viviam naquele império. Subtópico 3. Autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Esther, capítulo 3, versículo 21. Já foi estudado na lição anterior. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi. A mansidão nos livra de muitos infortúnios. Provérbios 15, versículo 1. E quando atacados, Deus é a nossa defesa. O rei Assuero, ele, né, que, né, elaborou, não sei se foi ele que elaborou essa norma, ou antes dele, que as pessoas não podiam entrar à presença dele sem serem chamadas, para justamente evitar tentativas de assassinato do rei. Ele, né, acabou sendo alcançado justamente pela falha dessa norma, porque, segundo consta, né, na história, ele foi assassinado por um dos oficiais do palácio, em 465 a.C., né? Então, veja só, né, como é que são as coisas, né? E também, né, aquilo que ele realmente temia lhe sobreveio. Por quê? Porque ele era um rei que tinha que tomar decisões que desagradavam muita gente, como qualquer governante. Qualquer governante, mas acontece que tem governantes que são autoritários, que tomam decisão até injusta para prejudicar certas pessoas ou um determinado grupo de pessoas, né? Você veja que o Assuero, ainda que ele tenha sido enganado por Amã, ele assinou o decreto para exterminar todo um povo. E era um povo pacífico, um povo que contribuía para o progresso do seu império. Mesmo assim, ele assinou aquele decreto. Então, esse tipo de atitude do governante acaba atraindo muitos inimigos políticos e pessoas que vão tramar contra a vida deles. Isso já aconteceu muitas vezes ao longo da história, né, com vários governantes, né, de vários impérios, de várias nações, e continua acontecendo, porque
porque os bastidores do poder que nós estudamos nas lições passadas, é coisa terrível. Muita gente defendendo o seu lado, defendendo o que pensa, e isso acaba gerando muita porfia, muitas inimizades. Muito bem, chegamos então ao final desse primeiro tópico. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de inscrever-se no nosso canal da Festa Academia, bate o sino para receber, os novos vídeos publicados. Também, não esqueça de comentar, compartilhar e também deixa o seu like. Escreva ali nos comentários, ali, glória a Deus, aleluia, amém, Deus abençoe, eu amo a palavra de Deus, Jesus está voltando. Escreva qualquer coisa, você vai estar assim nos ajudando a divulgar mais ainda a palavra de Deus aqui através do YouTube. Tópico 2. Mardoqueu convence Esther. Subtópico 1. Confiando na providência divina. Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição, por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Esther capítulo 4, versículo 13. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento de outra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus, acima de tudo. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. Salmos 121, versículos 1 e 2. Deus abomina todo tipo de idolatria. Então, devemos confiar na providência divina. Isso que esse subtópico nos ensina. Porque Mardoqueu, ele solicitou, ele pediu para a rainha Esther ir à presença do rei. Ela disse que há 30 dias não era chamada e que ela não podia ir lá sem ser chamada, porque isso poderia levá-la à morte. E ninguém podia, nem a rainha podia ir à presença do rei sem ser chamada. No entanto, o Mardoqueu, ele sabia que se a rainha Esther não ajudasse nessa intercessão junto ao rei, o Senhor providenciaria livramento de outra parte. De alguma outra maneira, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele cuidaria do seu povo. Ele daria o escape e o livramento para o seu povo. Porque Mardoqueu, ele confiava primeiramente em Deus. E é claro que a rainha Esther foi colocada ali naquela posição por Deus, justamente para que nesses momentos de dificuldade tanto dela quanto do povo de Deus, do povo judeu, ela pudesse ser usada ali como instrumento para trazer o livramento para o povo. Outra coisa importante aqui que o comentarista coloca é essa questão da idolatria, porque o Mardoqueu, ele sabia que a rainha Esther tinha influência e podia ajudar. No entanto, ele não depositava todas as fichas na rainha Esther para ajudar o povo judeu a sair daquela situação. Ele não supervalorizava a pessoa da rainha Esther. Ele realmente confiava em Deus e sabia que Deus podia usar quem ele quisesse, inclusive a própria rainha Esther, porque Deus abomina todo tipo de idolatria. Quando você coloca e supervaloriza e coloca alguém adiante de Deus, do Deus que nós servimos, então você está de alguma maneira idolatrando, fazendo dessa pessoa um ídolo. E isso Deus não aceita de jeito nenhum. Subtópico 2. Primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso
clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Lucas capítulo 18, versículo 8. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Então, assim, a Esther, ela entendeu que ela precisava tomar alguma providência, precisava agir. Só que antes de ir à presença ali do rei para interceder pelo povo, ela mandou avisar para Mardoqueu, convocar os judeus, fazer um jejum durante 3 dias. Ela também ia jejuar juntamente com as suas moças ali que cuidavam dela. E depois que eles buscassem a Deus em oração, em jejum, ela tomaria a atitude de ir à presença do rei. E se tivesse o que tivesse que acontecer, estaria nas mãos de Deus. Elas confiaram em Deus, eles, no caso Mardoqueu e a Esther, confiaram, e os judeus também de Susã, que participaram dessa campanha de oração e jejum. Por quê? Porque isso mostra um equilíbrio, uma prudência espiritual. Você primeiro buscar a Deus antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão. Isso é importante. O cristão levar em consideração o que aconteceu aqui com Esther e também aplicar na sua própria vida. Então, antes de procurar o rei, antes de procurar o homem, antes de procurar os recursos materiais, humanos, devemos, primeiramente, buscar a Deus para saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Veja que a sociedade odierna, que está impregnada do secularismo e do materialismo, porque eles rejeitam e negam todas as realidades espirituais. Eles não aceitam o sobrenatural de Deus, a intervenção de Deus. Eles não acreditam que o Deus criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, que criou os seres humanos, que criou todas as coisas, que ele está intervindo naquilo que acontece aqui na Terra. E a gente sabe que nosso Deus ele está sentado no trono, ele está no controle do universo, de todas as coisas, e ele está agindo sim. Então, o ser humano não convertido, ele acha que ele é a medida de todas as coisas. E essa autoconfiança, essa soberba humana, ela é de origem maligna. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículos de 13 ao 16. O Tiago, o autor bíblico, diz claramente que é de origem maligna esse tipo de soberba humana. Achar que ele é a medida de todas as coisas, que ele é capaz, por si mesmo, de resolver tudo sem interferência de Deus. Subtópico 3. Confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Mateus 4, versículos de 5 a 7. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Ou seja, o rei aceitar a presença de Esther. Por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a morrer. Perecendo, pereço. Esther, capítulo 4, versículo 16. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Veja lá em Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Em nossos dias, são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Veja Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10. Esther confiava em Deus. É isso que o comentarista aqui deixa claro.
mas ela não agiu de forma a tentá-lo, ou tentar a Deus. Né? Tipo assim, né? Como se as pessoas falassem assim, aí eu vou lá e eu sirvo a Deus, Deus é todo-poderoso e nada vai me acontecer. Não é assim que o cristão, né, deve agir diante de situações limites, situações em que ele precisa, né, tomar uma decisão crucial, né, fazer uma mudança repentina, né, ou então diante de algo que ele pode, se ele permanecer ao lado de Deus e da sua palavra, ele pode perder algo material. Então, diante de situações assim e outras, como foi aqui o caso, né, que era um caso bem extremo, que era o decreto de extermínio do povo judeu, né, primeiro precisa buscar a Deus, orar, jejuar, clamar, até Deus dar a direção sobre o que se deve fazer. Agir de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, né, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Só assim, né, a vitória vai ser certa. Né? Agora, se a gente achar que somos filhos de Deus, somos servos de Deus, e nada vai nos impedir, nada vai... Né, vamos pisar na cabeça de Satanás, como muita gente fala por aí, né? E acaba que são envergonhados, muitas vezes, né, porque estão tentando a Deus, tentando colocar Deus, né, contra a parede. E o nosso Deus, ele é soberano. Ele age do jeito que ele quiser. Ele faz o que ele quiser, né, do jeito dele, no tempo dele. E nós somos apenas seus servos, instrumentos nas suas mãos. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da Faeste Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível. Né? Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. O plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Subtópico 1. Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse, vida ou morte. Era um grande desafio, por isso Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes, que podem impactar nosso futuro. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Interessante observar que a Esther não foi logo no primeiro encontro com o rei, ela foi lá à presença do rei, o rei estendeu o cetro de ouro para que ela não morresse. Isso já foi uma vitória. Mas Deus deu para ela uma estratégia. Ela já não foi logo de primeira, já acusando o Amã, já dizendo que o Amã tinha feito um atentado contra o povo dela, já se declarando que ela também era uma judia, porque até então ela não havia declarado isso. Não, tem muita crente precipitado, né, que no calor ali do momento da luta ou da provação, ele já quer tomar uma atitude intempestiva, né? Sem parar para pensar, sem parar para buscar a Deus, para orar, para buscar a direção do Espírito Santo. Mas a Esther não fez assim. A Esther tinha um plano, que eu creio que foi Deus que deu para ela esse entendimento. Então ela foi diante do rei e convidou o rei e Amã para participarem de um banquete que ela prepararia no dia seguinte.
Então, isso aí tudo já mostra que havia realmente uma segurança, porque Deus, nesse tempo de jejum e oração que ela e o povo judeu fizeram, Deus capacitou a rainha Esther para esse enfrentamento. Porque, obviamente, que alguém aqui pode ler o texto e achar assim, é fácil, né? A rainha chegou diante do rei que amava a sua esposa, pediu alguma coisa, o rei cedeu. Mas não esqueçam que o Amã, que era primeiro-ministro e tinha sido colocado ali por Assuero em posição elevada, ele estava presente, ele estava lá. Então, se ela não fosse prudente e sábia, ela poderia muito bem colocar todo o projeto a perder. Mas ela agiu com muita sabedoria e prudência, assim como também ali a Abigail, a mulher de Nabal, que também evitou que Davi executasse tanto o Nabal quanto todos os homens e crianças do sexo masculino. Então ela agiu com prudência e evitou um mal maior. Subtópico 2. Estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Esther, capítulo 5, versículo 3. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão. Veja que a rainha Esther se aproximou ali do interior do palácio, onde estava o trono real, e o rei Assuero, quando a viu, estendeu o cetro para ela não morrer. Ela foi lá, tocou na ponta do cetro, e o rei logo perguntou para ela, o que está acontecendo, rainha? Está precisando de alguma coisa? O que você pedir, até metade do reino se te dará. Então, os estudiosos entendem que essa frase, até metade do reino se te dará, era uma maneira de expressar. Não deve ser entendido de forma literal. Isso. Mas significa, segundo os intérpretes, que o rei faria tudo que fosse possível, na medida do possível, para atender a petição da rainha. Veja que Herodes também falou a mesma coisa ali para a menina que dançou, a filha de Salomé. Dançou diante dele e ele falou a mesma coisa. Não quer dizer que ele daria a metade do reino para ela. Isso é apenas uma forma de expressão. É importante frisar isso, entender isso quando estiver passando ali a informação para os alunos. Subtópico 3, em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete, junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Isso mostra uma coisa interessante, que eu já até comentei, que a rainha Esther, ela era uma mulher prudente, uma mulher sábia. Ela
convidou, a primeira atitude dela foi convidar o rei e Amã para um banquete. E depois que eles foram a esse primeiro banquete, e o rei perguntou, né, o que ela gostaria de pedir, qual era a petição dela, ela falou, não, eu queria que vocês viessem no dia seguinte a um novo banquete que eu vou preparar para vocês. Então, nesse segundo banquete é que ela, né, de fato, vai fazer a sua petição, né, diante do rei. Né? Isso vai ser estudado na próxima lição. Então, você veja que, né, a forma como ela agiu, isso mostra, nos ensina muito como nós, hoje, né, os cristãos, devemos agir também. Né? Nós estamos aí diante de situações terríveis. Estão acontecendo pressões, né, situações onde a liberdade de expressão tem sido atacada. Né? Daqui a pouco eles vão tentar proibir os cristãos de falar determinadas coisas. Né? Hoje já tem de certa forma, essa proibição, ainda que de forma velada. Tem algumas coisas que não podem ser ditas, mesmo aquilo que a Bíblia afirma claramente, a gente não pode afirmar de certa forma, né, fora dos templos evangélicos, e a coisa pode piorar. Então, é nessas horas que a sabedoria que Deus nos dá, né, a prudência, o fruto do Espírito, vai nos ajudar a superar tudo isso. É como diz aqui o comentarista, né, que a Esther estava em sintonia com Deus, sintonia com o Espírito Santo de Deus, ou seja, sendo guiada pelo Espírito, sendo conduzida pelo Espírito. É importante, né, sempre bater nessa tecla, né, que a providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Ela não se precipitou, ela agiu com muita sabedoria e prudência, e Deus deu a vitória para o seu povo. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, comente, compartilhe, né? Inscreva-se no canal da FAEST Academia, e não esqueça que aqui abaixo você vai encontrar na descrição desse vídeo aqui um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia Educação Teológica. Nós somos uma escola de educação teológica já com mais de 16 anos de atuação aqui na região sul do país, né? Com milhares de alunos já formados nos nossos cursos básico, médio e avançado de teologia, cursos livres na área teológica também. Temos uma plataforma online onde você pode aprender teologia, estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, no conforto do seu lar, né? No horário que você escolher, por um preço realmente muito baixo. Né? Você, clicando aqui abaixo, você vai ter um link, você clica nele e você vai ser levado a uma página para obter maiores informações sobre esses cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Muito bem, a conclusão diz assim: confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória. Então, né, todo isso aqui é um resumo de toda essa lição, um resumo perfeito, que confiar em Deus e depender dele, né, nos faz viver coisas extraordinárias, sobrenaturais, porque a gente vive aqui neste mundo só no natural, mas no sobrenatural é Deus quem opera, é Deus quem faz. Né? E todos que servem a esse Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas, que jamais perde o controle, vai experimentar também esse agir divino em todas as áreas da sua vida. Muito bem, esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.